Beleza, pessoal? Bom ou não? Se você ainda não entendeu o que é ajuste de curto prazo e ajuste de longo prazo, eu vou tentar te mostrar de uma forma bem simples e objetiva para que você possa, a partir de agora, entender de fato o que é ajuste de curto prazo e ajuste de longo prazo. E como que essas informações aqui são importantes e podem te ajudar aí no diagnóstico, beleza? Alguns elementos, algumas informações são importantes aqui para a gente ter entendimento aí do que é de fato o ajuste de curto prazo e o ajuste de longo prazo. Primeiro fator fundamental aí é com relação à sonda lambda. Então, com relação ao sinal da sonda lambda, a gente já sabe, né, a sonda lambda aí convencional, a sonda lambda planar, a convencional, Finger, a gente sabe que ela tem uma variação aí em funcionamento correto de aproximadamente aí 100 a 800 milivolts de tensão. Então, ela vai trabalhar ali com a mistura rica e pobre, sendo que acima de 450 milivolts, ela tem uma mistura rica, abaixo de 450 milivolts, mistura pobre. Isso a maioria das pessoas já sabem, conhece e usa isso aí no seu dia a dia, no seu diagnóstico. Mas alguns detalhes nessa análise são importantes. Primeiro, a própria variação da sonda lambda, a análise da sonda lambda. A sonda lambda, ela não pode ficar trabalhando preguiçosa, nem aqui no meio, nem em cima, nem embaixo da onda. Então ela tem que estar oscilando ali de forma correta, né? Indo em torno ali de 100 milivolts, até em torno ali de 900 milivolts. Isso numa condição de funcionamento perfeita e uma sonda lambda também de boa qualidade, trabalhando correto, ok? Então, primeiro ponto determinante é a leitura da sonda lambda. Eu pego uma sonda, pego um carro que esteja com a sonda trabalhando lá em mistura rica. Significa que essa sonda está ruim? Não necessariamente. Pode ser que algum fator esteja deixando de fato a mistura rica. E aí o que a sonda está indicando é o quê? Que a mistura está rica, ela está fazendo o papel dela. Como que eu defino se essa sonda que está dando uma mistura rica, se é um defeito da sonda ou se é um problema que esteja enriquecendo a mistura? Isso é muito simples. Se a mistura está trabalhando rica, sinal que tem mais combustível e menos ar. Então, se eu jogo uma quantidade de ar a mais, ou seja, abro uma passagem de ar, essa sonda tem que cair o sinal de imediato. Ou, se eu diminuir a quantidade de combustível, por exemplo, desligar a bomba de combustível, né, o sinal da sonda, né, também tem que cair. Se eu desligar a pressão a bomba de combustível e voltar a ligar, essa pressão vai... A pressão vai cair e o sinal da sonda também tem que cair, ok? Também posso fazer o contrário, o quê? Se a sonda estiver trabalhando ali com mistura pobre. Se ela está lá com mistura pobre, como que eu posso determinar se é um defeito da sonda ou se é, de fato, a mistura que está trabalhando pobre? Enriquecendo a mistura. Joguei algumas gotinhas de combustível em cima ali do TBI, essa mistura tem que enriquecer e a sonda tem que identificar isso de forma imediata. Outra forma que eu posso fazer isso aqui também, com a mistura pobre, é usar ali o sinal, junto com o sinal da sonda lambda, o sinal do sensor MAP. Assim que o sensor MAP está ali na marcha lenta trabalhando quietinho, né? Em torno ali de 1,2 volts mais ou menos. A hora que acelera, o sinal do MAP vai subir, né? Vai subir, depois vai descer. A sonda lambda tem que acompanhar
esse sinal do MAP, logo um pouquinho após o MAP, ele vai subir também e vai indicar ali que a mistura está rica. Então eu consigo ali, de uma forma aí, forçando a sonda lambda, né, identificar se há um defeito dela ou se há um defeito ali qualquer no carro, de algum sensor, de algum componente, algum problema mecânico que esteja deixando a sonda trabalhar ali fora da mistura correta. Ok. Vamos imaginar então que a sonda esteja trabalhando ali correto, né, em torno de 100 a 900 milivolts. Ela trabalhando nessa condição e o AF, o que é o AF? É a proporção de etanol e gasolina no veículo flex, sendo que abastecido com etanol o AF é de 9 e abastecido com gasolina, nossa gasolina aí com 27% de etanol, ele vai estar dando 13,2. Isso aqui também todo mundo aí está cansado de saber, ok? Porém, muitas vezes a gente pega o quê? Carro perdendo AF. E aí, isso aqui é importante para a gente ter entendimento que no veículo perdendo AF, mudando AF, né? Você tem ali muitas vezes o mecânico quer ali fazer o ajuste de AF no scanner, faz o ajuste de AF, no outro dia o carro já perdeu o AF de novo. Então não adianta fazer o ajuste de AF no scanner se não resolver de fato no carro o problema que tem, que está fazendo ali com que haja essa perda de AF, ou que esteja mudando a AF lá no sistema do carro, na central de injeção, né? Então olha só, a sonda trabalhando de forma correta, ok? Com o AF correto, com o combustível que tem no tanque, o ajuste de curto prazo e o ajuste de longo prazo, que eles, na maioria das vezes, vão trabalhar com uma régua que tem ali a proporção 128 ou porcentagem. O que seria isso? 128 ou 0% seria o meio dessa régua, né? O que é o meio dessa régua? Seria uma mistura ideal. Então, é uma mistura que está trabalhando perfeita. Então, ela trabalharia ali em torno, perto de 0% ou 128 passos, dependendo da régua que é utilizada ali no sistema, que é o mais comum que a gente vai encontrar ali no scanner, quando você estiver fazendo a leitura lá de ajuste curto prazo e ajuste de longo prazo, beleza? Então, numa condição normal, sonda trabalhando bem, AF correto, com relação ao combustível e o ajuste curto prazo e ajuste longo prazo próximo de 0% ou 128 passos, né? Então, ela pode aumentar 141, 150, 180 ou diminuir com relação aos passos ou com relação à porcentagem, aumentar a porcentagem ou diminuir a porcentagem. Vamos entender o que é para cima e o que é para baixo. Então, vamos lá. Vamos imaginar aí que um motor esteja trabalhando com a mistura empobrecida, mais pobre do que rica. Ou seja, um sistema está trabalhando ali com a mistura, não com a mistura ideal, mas com a mistura mais pobre do que rica. Essa relação nessa régua, para a direita e para a esquerda, aqui eu tenho um sistema trabalhando com a mistura pobre, que está dizendo o quê? Que é para enriquecer a mistura. Enriquecer. Tá? Quando a gente fala só enriquecer ou só pobre, às vezes dá uma confusão. Por quê? Porque se está pobre, ela tem que enriquecer. É diferente de que a mistura está rica. Então, ela precisa enriquecer, por quê? Porque ela está pobre. Se está à esquerda aqui da régua, significa que a mistura está rica, então essa mistura precisa de empobrecer.
precisa diminuir ali a quantidade de combustível para que a mistura fique ideal. E aqui precisa aumentar a quantidade de combustível para que a mistura fique ideal, beleza? Então, se eu tenho um sistema trabalhando com a mistura empobrecida, tanto o ajuste de curto prazo começa a vir trabalhar para a direita, então ele começa a vir 10%, 20% e vai ajustando essa mistura. A partir daí, o ajuste de longo prazo também vai subindo. Então, se você pega um sistema que está muito longe da régua, alguma coisa não está bem, alguma coisa tem de errado. Isso vai ser ajustado conforme ali o envelhecimento do motor, conforme o sistema de ignição. Então, tudo isso vai provocar ali com que essa régua comece a mexer. Mas, se ela começar a distanciar demais, alguma coisa está de errado. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, uma entrada falsa de ar, ok? O que vai acontecer? A mistura vai começar a ficar pobre, 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 pobre. Esse ajuste de curto prazo é o primeiro que vai ser alterado. Então, ele vai começar... Vamos pensar aqui em porcentagem, ele vai começar lá 10%, 20%, e a mistura de um certo tempo ela vai passar para o longo prazo. O curto prazo vai voltar para zero, ela vai começar a aumentar de novo o longo prazo. Então ela vai jogando para o longo prazo o que foi feito no curto prazo. Então se você pega um sistema que está lá, ajuste de longo prazo lá, 30%, vai chegar num determinado ponto que a central está mandando o quê? Enriquecer a mistura, enriquecer, enriquecer. Vamos imaginar que esse motor está abastecido com gasolina, um AF 13.2. Você ajustou lá no scanner o combustível para 13.2, liberou o carro saiu funcionando e você não prestou atenção no ajuste de curto e longo prazo. Só que ele está distante, ele está indo longe. Existe uma entrada falsa de ar, tá? Aqui nós estamos trabalhando em cima de uma situação hipotética, em que tem uma entrada falsa de ar, tá? Uma possibilidade. Então, esse sistema está trabalhando pobre, 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 vai aumentar aqui o curto prazo, o longo prazo, vai chegar num ponto que está tão elevado ali que ele vai começar o quê? A mudar o AF. O AF que estava 13.2 vai começar a cair para 12, para 11, para 10. Quando assustar, o AF está em 9 e o sistema perdeu o AF, mudou o AF com o combustível que estava lá no tanque em gasolina, ok? Então, se eu tenho um sistema que está trabalhando com o ajuste curto prazo e o ajuste longo prazo muito distante do eixo, alguma coisa tem de errado e eu preciso verificar. Vai chegar um ponto que esse carro que estava abastecido com gasolina, né? Ele ajustou a sonda. Como o AF passou para 9, ele já consegue trabalhar normal. Mas o que? O AF ficou numa situação errada. Isso pode ser, nessa condição aqui, ó, da mistura estar trabalhando muito pobre, mandando enriquecer. O que pode causar isso? Uma entrada falsa de ar, uma perda de pressão na bomba de combustível, uma bomba de combustível fraca, bico injetor com aplicação errada. Muitas vezes você pega um carro que não tem ali um histórico, você não tem, não sabe, né, se o que está ali, os injetores são originais ou não. Muitas vezes você pega os injetores que estão, os 4 ali, a vazão está igual, mas a aplicação está errada. Então vai dar uma mistura pobre, vai te jogar para o AF errado. Assim também como pode acontecer o oposto, né? Você pode ter ali uma mistura trabalhando enriquecida. Vamos imaginar agora uma outra situação que possa acontecer. Olha só, o veículo está abastecido com etanol. Ajustou lá no scanner certinho com o AF
em 9, ou seja, carro abastecido com etanol no tanque e o AF está correto para o carro, 9. Você ajustou lá, liberou o carro, no outro dia seguinte, o dono vai lá, vai ligar o carro e o carro não pega, por quê? Porque mudou o AF e você fica sem saber por que mudou o AF. Ele está trabalhando com a mistura ali rica, né? A sonda está variando, mas o sistema está trabalhando mais rico do que pobre. Então não adianta só a sonda variar, ela tem que variar de forma correta. Então ela vai mandar esse curto prazo, vai começar a descer 115, 102, 90 ou menos 10, menos 20, menos 30%. Depois de um certo tempo, isso vai passar para o longo prazo, que também vai começar a caminhar, né? Vai começar a caminhar para cá e está lá com menos 30%, ok? Ele está mandando a mistura o quê? Enriquecer, enriquecer, enriquecer. Isso vai em cima do tempo de injeção, que é quem vai fazendo essa correção, né? O tempo que o bico injetor permanece aberto. Vai chegar num ponto que ele não consegue mais corrigir e ele vai começar a mudar o AF. E o AF que estava em 9, o veículo está abastecido com etanol, ele está mandando empobrecer, empobrecer, empobrecer. Chega um certo ponto que o AF já está em 13,2, está na gasolina, ele perdeu o AF e de novo vai dar partida de manhã e o carro não pega, ok? Então, o que é importante, o que é relevante para que eu tenha, que eu precise guardar, porque às vezes é muita informação e dentro disso aqui eu estou colocando de uma forma muito simplificada, para quê? Para que você possa usar no dia a dia. Não adianta a gente ficar aqui recheando com muita informação, muita coisa, e você não tirar proveito dessas informações. Então, de uma forma muito simples, muito direta, o que você tem que observar? Se o ajuste curto prazo e o ajuste longo prazo, se ele estiver distante do eixo central 0%, 128, é porque o sistema está mandando fazer a correção na mistura, seja enriquecer a mistura, seja empobrecer a mistura. Então isso é importante que você saiba que à esquerda da régua ele está mandando empobrecer, diminuir a quantidade de combustível porque a mistura já está rica. À direita da régua, ele está mandando enriquecer a mistura porque ela está pobre, ok? E o sistema trabalhando de forma bacana, perfeita, ele vai estar com ajuste a curto prazo e principalmente o ajuste de longo prazo próximo do meio da régua, beleza? Então, dessa forma, você consegue antecipar aí um problema que é de uma perda de AF que vai acontecer com o seu cliente daí 1, 2, 3 dias e chegar de manhã e o carro não pegar, ok? O que pode fazer um sistema estar trabalhando com a mistura rica? O que pode fazer aí o AF está mudando para rica? A gente pensar isso de uma forma bem prática. Muita coisa pode direcionar para uma mistura rica, desde um problema de ignição, uma ignição que não esteja boa, esteja falhando, um problema mecânico de sincronismo, um problema mecânico de vedação de válvula, um problema mecânico de obstrução, por exemplo, por um filtro de ar obstruído, um filtro de ar muito sujo, um bico injetor gotejando. Então, muitas possibilidades aqui podem levar para um sistema de mistura rica. E um sistema trabalhando com mistura pobre, uma entrada falsa de ar, um bico injetor com aplicação errada, uma bomba de combustível fraca, Então, são fatores o que vão fazer com que a quantidade de combustível seja menor do que a ideal para o sistema trabalhar com a mistura estequiométrica, que é a mistura ideal, trabalhando certinho, beleza? Espero ter ajudado.
Se o vídeo te ajudou, dá um joinha, beleza? E até a próxima. Abraço!